Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, as lições da CPAD. E nós estamos agora na lição de número 13, que vai ser estudada no próximo domingo, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Algumas igrejas, infelizmente, não vão realizar a escola bíblica nesse domingo, né? Na verdade, eu não sei porquê, mas não importa. O importante é que você está aqui e você não vai ficar sem o estudo da sua lição da Escola Bíblica Dominical. Então, a lição de número 13, ela tem como título o seguinte: o propósito de missões. Estudando essa lição aqui, eu farei questão de abordar alguns pontos que, na minha humilde opinião, essa é uma das lições assim mais impactantes, mais esclarecedoras e mais objetivas em relação ao real propósito da igreja de Cristo aqui no mundo, ao real e principal propósito da igreja. Então eu quero convidar você, se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude a, como diz o nosso irmão do CACP, ele diz o seguinte: nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Olha que forte isso. É divulgar ao máximo que nós pudermos a verdade da palavra de Deus. Então você se inscreve no nosso canal e no final, não precisa ser agora, no final do conteúdo, se você realmente gostar, achar que isso contribuiu para você de alguma maneira, você deixa o seu gostei, faz um comentário, enfim, aí você vai ajudar o canal a ser propagado para um maior número de pessoas aqui no YouTube. Então vamos lá. O propósito de missões. O texto áureo está baseado em 1 Coríntios 9:16, que também eu digo que é uma das declarações mais impactantes de Paulo, escrevendo aos Coríntios. Ele disse assim, porque se anuncio o evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha que profundo isso. Se nós formos estudar aqui já esse textuário, nós já teremos uma aula grande aqui, né? Mas enfim, se eu anuncio o evangelho, eu não tenho de me gloriar. E o que nós vemos em muitas situações no Brasil, vou dizer assim, muitas pessoas que elas estão se gloriando por serem alguém no meio evangélico, né? No meio cristão de um modo geral, se gloriando. Quando a Bíblia ela chama a nossa atenção para o seguinte: se você tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se em conhecer ao Senhor e saber e reconhecer que Ele é o dono de tudo. Glorie-se em declarar abertamente que para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Paulo, nessa declaração aqui, ele diz assim, me é imposta essa obrigação. Então eu pergunto para você, será que pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, é uma obrigação para os cristãos? Coloca aqui nos comentários o que você acha, se é uma obrigação. E não precisa dizer se você está cumprindo essa obrigação, não precisa nesse momento, tá bom? Verdade prática diz assim: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Olha que impactante isso. O comentarista da lição, no meu entendimento, essa lição aqui ela poderia ser o fechamento, mas ainda não é. Nós teremos mais uma. De todo esse ciclo, desse trimestre que chamou a nossa atenção para a questão das missões, da pregação do evangelho, e mostrou também, alertou a todos nós a respeito de uma igreja perseguida, uma igreja que está, se encontra lá naquela região da janela 1040, se você
lembrar, você vai compreender isso. E aquela igreja lá, o pessoal que está sendo perseguido. E por quê? Porque não é uma opção. Eles realmente abraçaram esse chamado e estão fazendo, mesmo que pondo em risco a própria vida e até mesmo dos seus familiares como um todo. Mas vamos para frente. Vamos para a nossa introdução, que a gente vai falar bastante ainda sobre essa lição aqui. Então, vamos lá para a introdução. A introdução diz o seguinte: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Então, nesse aspecto aqui, nós já precisamos deixar claro que a igreja tem uma obrigação de pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação sem férias. É até Jesus voltar. Pronto, tá aqui, o comentarista colocou. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação, de sua mensagem transformadora, de sua mensagem de milagre, de mudança de vida. A gente precisa acrescentar isso, né? Porque quando nós começarmos realmente a entender o que Jesus fez por nós na nossa vida, tá? Ou então, até mesmo para aqueles que estão ao nosso redor, os nossos familiares ou próximos a nós, né? Amigos, que quer que seja. Quando nós começarmos a entender e reconhecer esse poder do Senhor Jesus de transformar as vidas e trazer uma alegria que o mundo não dá, nós vamos realmente querer compartilhar. Porque uma coisa é certa, né, irmãos? Eu estudando essa lição, estava percebendo o seguinte, como tem gente que, assim, ela recebe uma notícia boa e ela quer compartilhar com os outros, né? Quando você recebe uma notícia boa e tal, ou, sei lá, recebe uma promoção, uma premiação, alguma coisa que para você é boa, você reconhece como boa, e aí você vai e quer compartilhar com as pessoas. Então, eu pergunto, por que não fazermos a mesma coisa em relação à pregação do Evangelho? A mensagem das boas novas que chegou até nós, por que nós não fazemos a mesma coisa? Para toda a criatura. É assim, quem você encontrar, você falar, você já ouviu falar de Jesus? E a pessoa vai ficar meio desconcertada, ou ela vai dizer, já ouvi, conheço e tal. E aí você pode acrescentar, e você sabe o que Jesus fez por mim e por você e por toda a humanidade? São perguntas, irmãos, simples de aprender, né? A fazer essas perguntas para as pessoas. E são perguntas que elas vão direto ao ponto. Eu não estou aqui para inventar a roda, eu estou aqui para dizer para as pessoas que elas precisam conhecer a Jesus, e aí algumas delas vão dizer, eu já conheço. Mas então elas têm que conhecer o que Jesus fez por elas e que ainda faz ou que quer fazer na vida delas. Então, isso é compartilhar as boas novas de salvação. Então, vamos lá, né? Obrigação, pregar até Jesus voltar, sem férias, e é um propósito e uma missão de pregar o Evangelho. Ponto 1. O alvo da obra missionária. E aqui tem, se não me engano, 2 subtópicos que nós vamos falar sobre eles aqui. O ponto 1 fala sobre o alvo, né? O alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra missionária? Você sabe qual é o alvo da obra missionária? Então, vamos lá. Ponto 1. O fundamento da realidade salvífica. Está falando de salvação. Então, o alvo da obra missionária é que as pessoas conheçam e reconheçam a Jesus como Senhor de suas vidas e recebam a salvação
por meio da fé. Graça e fé. E aí essas pessoas vão reconhecer a Cristo e vão receber essa realidade salvífica que o comentarista coloca aqui. Então a gente entende aqui, olha, numa leitura atenta do livro de Apocalipse, ele pega aqui o Apocalipse 5, nós vamos perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade. Então ele pega aqui um trecho falando sobre aqui, olha, no Apocalipse capítulo 5, olha o que ele traça. Há um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. E aí ele fala o que está lá. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Está em Apocalipse 5, versículo 9. Então, nesse trecho aqui, a gente, mais uma vez, tem para nós, né? A gente percebe aqui esse ensino claro, que a pregação do Evangelho, ou o objetivo maior do Senhor Jesus em o seu plano, né, de vir ao mundo, está lá o texto áureo da Bíblia, né, João 3,16, por Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando fala todo aquele que nele crê, está incluindo aqui, isso aqui que está em Apocalipse 5 e 9, que está dizendo o quê? Tribo, língua, povo e nação. É todo aquele que nele crê, tá? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto. E aqui está confirmando que isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo ser humano, mais uma vez, todo ser humano, é o alvo sublime de nossa missão. Então, quando a gente fala aqui, toda tribo, língua, povo e nação, o anúncio é feito a todos. Tanto que o próprio Senhor Jesus, ele declarou que o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A comunhão, a comunhão do homem para com Deus havia perdido. E era preciso um sacrifício pleno, completo, redentor, para que nunca mais se precisasse fazer qualquer outro sacrifício de animais para dar uma conotação de redenção ao ser humano. Porém, você que está ouvindo esse vídeo aqui, se você por acaso, ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele declarou que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E isso também é uma palavra que nós precisamos deixar claro para as pessoas. Toda a tribo. Sabe que nós vivemos hoje, o mundo atual, nós vivemos que o sistema, do mundo hoje apregoa muito e quer cantar isso aos quatro ventos, aos quatro cantos da terra, que existem tribos, como comunidades, tribos, pessoas que são separadas. Existe um certo objetivo de dividir os povos, e isso é ruim, dividir as pessoas por cor, por religiosidade, por partido político, por ideologias, enfim, existe um objetivo desse. Mas eu quero deixar claro para você que o sistema do mundo, ele tem esse objetivo de trazer divisão em todas as áreas da humanidade. Por quê? Porque o adversário que comanda o império do mal, nós estudamos num trimestre sobre isso, o império do mal, a Igreja de Cristo, o império do mal. O adversário que comanda esse sistema, ele sabe que Jesus declarou na palavra que um reino dividido não vai subsistir. E se nós formos estudar isso e pegar isso, fazer uma analogia,
O que está acontecendo no mundo, nesse sistema? Querem dividir tribos, comunidades, enfim, ideologia, querem dividir de alguma maneira. Não importa que o sistema desse mundo queira dividir em comunidade, em grupo, em ideologia, não importa. A salvação através de Jesus Cristo é para alcançar a todas as pessoas. E todas as pessoas que reconhecerem a Cristo como único e suficiente Salvador por fé e acreditarem nessa redenção, terão as suas vidas transformadas. E vai acontecer a transformação em todas as áreas da vida dessa pessoa. Muitos dessas tribos ou ideologias, né, usadas, na verdade, por Satanás, elas nem querem reconhecer a Cristo e o que é o intuito de Satanás elas querem afastar as pessoas ou proibir as pessoas para que essas pessoas não cheguem ao conhecimento da verdade. Então é muito sério isso, irmãos. A pregação do evangelho, o comentarista colocou aqui esse texto, por isso que eu estou me atentando a isso. Por quê? Porque a salvação é para todos. E é para todos também. Todos. Mas o todos, quando reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador, pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, vai mudar a sua característica. É o poder da palavra que eu creio nisso, na transformação dessas pessoas. O Senhor Jesus muda vidas, muda por completo. Então, eu creio assim, por isso que eu estou dizendo, não é nenhuma chacota, não é nada disso, é porque eu creio dessa maneira. E se você crê assim também, coloca aqui nos comentários o poder do Senhor de transformar o homem. E muitos correm disso. Por quê? Porque a Bíblia afirma para nós que o Deus deste século, ele quer cegar o entendimento das pessoas para que elas não compreendam essas coisas. O ponto 2, para a gente terminar aqui a primeira parte da nossa lição. Um propósito global. Em Mateus 28, 18 ao 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse 5. Mais uma vez, essa questão. Toda tribo, língua, povo e nação. Isso reitera o princípio universal de nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Aqui nós fechamos dizendo, esse é o propósito glorioso de Deus para a igreja. O propósito glorioso de Deus para a sua igreja é que milhões de pessoas de todas as regiões do mundo conheçam a palavra de Deus. Esse é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. De forma que é uma coisa universal, total, relacionada ao alcance do evangelho de uma forma geral. E aí, o comentarista chama a nossa atenção aqui, ó. Isso nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus que é a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Então, chegar numa escola dominical e começar a falar disso aqui é muito legal, muito interessante falar disso. A igreja, enfim, tem esse propósito, mas e na prática? Como as igrejas estão praticando aqui no Brasil? A sua igreja, na sua comunidade, a sua igreja local, como que ela está falando do evangelho para as pessoas? Tem feito eventos de evangelização? Ela tem realmente se aplicado à pregação do evangelho nas ruas, não só no púlpito da igreja? Por quê? Porque as pessoas estão lá fora da igreja. Pregar dentro da igreja é ótimo, é preciso, é importante ter o ensino, mas as igrejas precisam sair para evangelizar, para ir atrás das pessoas. E hoje nós vemos, infelizmente, pouquíssimas igrejas que fazem isso. A gente sempre tem uma desculpa. Então, se nós estamos dando desculpas para esse propósito, para essa missão primordial da igreja, nós estamos
deixando de obedecer o ID de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente, que você possa entender essa troca, esse bate-papo nosso aqui. E se você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, faça o seu comentário, acrescente aí da sua maneira, o que você achou. Que Deus te abençoe. Se você gostar do vídeo, deixa o seu gostei, compartilha esse vídeo para o maior número de pessoas. Se não é inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.